Como serão as nações, segundo as palavras dos profetas, dentro do reino milenar? Deus vai dar uma segunda chance para as pessoas na vinda de Jesus, para que elas alcancem a vida eterna? Terão uma segunda chance os restantes das nações? Ou a Bíblia nos ensina que existe somente uma chance para as pessoas aceitarem o Evangelho para a vida eterna, e se elas não aceitar, vem o juízo? Então esse tema, o restante das nações após o Armagedon e as nações dentro do reino milenar, é um tema que existe dentro das palavras dos profetas. É claro que para entender e discorrer sobre esse assunto, é necessário o entendimento do reino de Deus. Bem, os profetas, todos unanimemente, de forma harmoniosa, disseram que antes de Jesus voltar, haverá o juízo das nações. Haverá um conflito por causa da cidade de Jerusalém, e este conflito vai se estender para todas as nações da terra. Então, Zacarias 12 vai falar desse conflito. Zacarias capítulo 12, verso 2 a 3. Eis que porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Essa passagem de Zacarias fala que antes de Jesus voltar, vai haver esse conflito por causa da cidade de Jerusalém. O que vai acontecer? Vai haver o Armagedon, e que é exatamente o conflito das nações. É também o juízo de Deus. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem trespassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Sofonias 3, verso 8. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Essa terra, no contexto, é a terra de Israel. Aqui em Sofonias 3, 9 e 10 vai falar de restante das nações. Sofonias 3, 9 a 10. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersa, me trarão sacrifícios. Então, o profeta Sofonias fala que depois desse juízo, Deus vai conceder lábios puros e entendimento aos povos. O profeta Zacarias fala a mesma coisa. Zacarias 14, 1 a 2. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações
para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. É exatamente quando ocorrer isso, que é o Armagedon, é que vai dizer o verso 3:4 de Zacarias 14. Zacarias 14, 3:4 diz o seguinte: E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como quando pelejou nos dias de batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. No verso 3, vamos notar que está falando da vinda de Jesus. Olha a vinda de Jesus narrada no verso 5. Zacarias 14, verso 5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos meus montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Veja, os santos estão vindo com Jesus nas nuvens do céu. Estão percebendo claramente que quando houver esses conflitos por causa de Jerusalém, Jesus volta. Ele está às portas. Bem, aí o que vai acontecer? Essas nações que guerrearem, elas mesmo vão se destruírem. Você vai notar que na invasão das cidades, as mulheres vão ser forçadas. Portanto, não pode se tratar aí da Jerusalém celestial, porque na Jerusalém celestial não tem nem cabimento mulheres serem forçadas, né? A profecia está falando de uma invasão que vai haver na cidade de Jerusalém. Ela vai se dividir ao meio, vai ser disputada pelas nações, e quando isso ocorrer, o Senhor volta. Jesus volta nas nuvens para trazer juízo sobre as nações da terra. Hoje na ONU você pode perceber que a cidade de Jerusalém é um impasse que existe entre os palestinos e Israel. A ONU vai decretar a criação do Estado palestino, que já tinha sido decretado em 1947, e vai pedir e sancionar contra Israel para desocupar a metade da cidade, a parte oriental devolvida à forma antiga de Jerusalém, para a formação do Estado da Palestina. Isso vai ser um grande problema, exatamente o que o profeta de Deus Zacarias está falando, o conflito por causa da cidade de Jerusalém. Veja o que o profeta fala sobre o que vai acontecer com essas nações que vierem nessa peleja. Zacarias 14, 12. E é isso que vai acontecer com as nações que guerrearem contra Jerusalém. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles ainda de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Zacarias 14, 13. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação da parte do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Quer dizer, eles mesmos
vão se destruir e se matar. Mas também o livro de Zacarias vai falar algo muito interessante. Vai falar de restante das nações. Vai mostrar de forma muito contundente e clara que vai haver restante das nações. Olha só o verso 16 e 17. Zacarias 14, 16 a 17. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, não vai cair sobre aqueles a chuva. Percebe? Está falando de restante das nações. E mesmo porque o verso 9 diz que o Senhor será rei sobre toda a terra. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então Jesus vai ser rei por toda a terra. Ele é aquele que Deus elegeu para reinar e julgar as nações da terra. Ele é quem tem a espada aguda de 2 fios, não é? Então nós vemos mais um profeta falando a respeito do reino vindouro e falando dessa grande batalha, desse conflito, mas que vai haver restante das nações. E esse restante das nações serão governadas com vara de ferro, e quem não subir de ano em ano para adorar o Rei, se eles não subirem, não virá sobre estes a chuva. Ou seja, a nação que não quiser fazer-se representar lá para o Senhor e Rei, sobre ela não virá chuva. Há mais profetas que falam sobre haver restante das nações. Por exemplo, o profeta Isaías 24 fala também da destruição que vai haver na terra por causa dos seus moradores, por causa do pecado, né? Mas fala que vai restar homens, poucos, mas vai restar. Vai haver realmente restante de pessoas. Isaías 24, verso 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. Verso 4 e 5. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. O verso 6 vai falar sobre o que vai acontecer com essa gente por causa dessa desobediência. Verso 6. Por isso, a maldição destrói a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Então, Isaías fala da maldição que vai consumir a terra. Os que habitam nela vão sofrer, serão culpados e queimados seus habitantes, e poucos homens restarão. Restará restante, haverá restante das nações. Jesus também fala a respeito disso, que nenhuma carne se salvaria. Significa que nenhuma carne sobreviveria se aqueles dias não fossem abreviados. Hoje vivemos uma época que o poder bélico seria capaz de destruir toda a terra mesmo.
armas químicas, armas biológicas. Então o profeta Isaías fala no verso 6 que a maldição vai destruir a terra. O potencial atômico para destruir é capaz de devastar toda a humanidade. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então esses dias vão ser encurtados, porque Jesus volta sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e dá um basta, intervém para evitar a destruição de toda a humanidade, porque se deixar, nenhuma carne salvaria, nenhuma carne sobreviveria. Então os profetas falam de restante das nações. Vamos ver mais profetas falando sobre o restante das nações. O profeta Ezequiel também fala de forma clara sobre o restante das nações. Ezequiel 36 vai falar da restauração de Israel. O Eterno promete que vai restaurar os exilados de Israel, e quando ele fizer isso, ele vai deixar que o restante das nações vejam isso. Mas ele não vai fazer isso porque eles mereçam, De forma nenhuma. Ele vai fazer isso em atenção ao conserto com seus pais. Ezequiel 36, 25 a 27. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E aí, o que Deus vai fazer? Vamos ver o que Deus fará. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Ezequiel 36, 33 a 36. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: essa terra assolada ficou como um jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberá as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Vocês viram as nações que ficaram de resto? Assim como fala muito claro esse verso de Ezequiel, fala também Zacarias 14, na mesma linguagem. Zacarias 14, 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Então, tanto Ezequiel quanto Zacarias estão falando de que vai restar pessoas das nações, e elas virão de ano em ano para adorar o Senhor dos Exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, é um fato profético, bíblico, de que vai haver restante das nações. Tem mais profetas que falam.
sobre o restante das nações, e sobre a purificação, e fala também sobre castigo sobre os povos desobedientes. Miqueias 5, 7, 8. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. E o resto de Jacó estará entre nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. E aí vai falar sobre o juízo das nações. Miqueias 5, 14 e 15. E arrancarei os teus bosques, ou azerins, do meio de ti, e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não ouvem. Então, nações desobedientes, que não se sujeitarem ao reino de Cristo no início, logo após o Armagedon, elas vão ser punidas. E Jesus também fala sobre isso no livro de Mateus. Vamos prestar atenção agora no Mateus 19. Jesus vai falar sobre o restante das nações e ele exercendo juízo sobre elas. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Veja como aqui Jesus está falando da mesma coisa, está falando da volta dele e do juízo das nações. Olha lá a vinda de Jesus. Então Jesus vai assentar lá em Jerusalém como rei. O Senhor será rei sobre toda a terra. Mateus 25, 32 a 33. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. O Senhor será rei sobre toda a terra, como nós vimos lá em Zacarias. Vocês estão percebendo Jesus fazendo juízo sobre as nações? Ele vem, se assenta no trono, o trono prometido a ele é o trono de Davi, lá em Jerusalém, e exerce o juízo sobre as nações, separando as nações, como separa os bodes das ovelhas. Por quê? O bode é indomável, animal arisco, nervoso. A ovelha não. A ovelha é dócil e ela é fácil de ser conduzida. Então, quando Jesus voltar, o restante das nações, ao iniciar o reino de 1000 anos de restauração, e que Jesus chama este reino de regeneração. Ele fala que quando ele assentar no trono, começa o reino de regeneração. Isso está também no Evangelho de Mateus. Você vai notar que Jesus chama esse período de regeneração.
E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, quando Cristo sentar no trono de sua glória, nesse período de regeneração, começa então seu governo sobre as nações da terra, e ele aparta um dos outros, como o pastor aparta as ovelhas dos cabritos. Vai castigar poderosas nações, vai haver uma seleção. Isaías 11 vai falar desse exercício de educação e repreensão sobre as nações da terra, porque Jesus foi eleito para isso, né? Ele é o escolhido de Deus para isso. Isaías capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Apocalipse 12 fala desse varão que foi gerado pela mulher, nascido de mulher, que vai reger as nações. Vejam, Apocalipse 12, verso 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, hoje Jesus está sentado à direita de Deus, exercendo um reino espiritual e um sacerdócio de reconciliação. Lá em Salmo 110 diz que depois o Senhor vai enviar ele para exercer o reino sobre as nações. Salmos 110, 1 e 2. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Vê, Jesus vai dominar no meio de seus inimigos, como o pastor que apacenta os bodes das ovelhas. Então haverá restante das nações, e algumas serão nações desobedientes, nações bravias, nações insubmissas. Essas nações serão castigadas, destruídas, mesmo no início do milênio. E as nações que se submeterem passarão a fazer parte desse milênio de regeneração. Então, é um fato profético, bíblico, de que haverá restante das nações. O profeta Isaías 2 fala novamente de acontecimentos referentes ao reino messiânico. Olha que interessante essa profecia de Isaías. Inclusive, parte dessa profecia está no monolito da ONU, lá em Genebra. Até mesmo Michael Jackson, ele usa uma parte dessa citação de Isaías sobre a paz nas nações. Veja o que diz. Isaías 2, verso 1 e 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros,
e concorrerão a ele todas as nações. Aqui está falando de um reino. Monte é reino em profecia. Será estabelecido, engrandecido sobre todos os reinos. Ele terá autoridade sobre todas as nações da terra, e todos vão depender e ocorrerão a este reino. Isaías 2, versos 3. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então o restante das nações serão educadas pelo representante de Deus aqui na terra, que é Jesus Cristo, porque Jesus é o varão eleito por Deus, tem procuração da parte de Deus para reinar sobre todos os povos. Atos 17 fala a respeito dessa procuração. Atos 17, 30, 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Olha lá, Jesus Cristo é este varão eleito, é este varão que os santos profetas da Bíblia falaram que vai reinar eternamente sobre a casa de Jacó. Isaías 2:4. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. E esta é a parte da profecia que está no monolito da ONU e que faz parte de uma canção do cantor Michael Jackson. Lembrando aqui que o anjo, ao trazer a notícia do seu nascimento a Maria, ele vai trazer exatamente o que os profetas falaram a respeito dele. Lucas 1, 31 a 32. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então aqui o anjo vai prometer a Maria que aquele que ia ser gerado no seu ventre era de quem os profetas falaram, que vai reinar eternamente sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Daniel 7,14 vai falar da vinda de Cristo e da sua autoridade e domínio sobre a terra. Daniel 7,14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e se assentar no trono da sua glória, vai apartar os bodes das ovelhas. Aí os restantes das nações do Armagedom serão julgadas. Este restante das nações serão apartados, os bodes das ovelhas. No início do milênio, vão vir nações que não vão querer se submeter a esse reino. Não vão,
Por isso que Isaías 2,4 diz que ele vai repreender nações. As nações serão reeducadas. Eles concorrerão à montanha do Senhor, à casa de Jacó, e lá será ensinado seus caminhos e eles trilharão as suas veredas. E os povos não farão mais a guerra, não se arrastarão mais para a guerra. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não haverá extinção da humanidade, mas que vai haver restante das nações. E é sobre o restante das nações que vão governar aqueles que alcançarem a vida eterna. Apocalipse 20 fala que somente terá imortalidade os que forem eleitos a serem sacerdotes e reis sobre as nações, os santos do Altíssimo. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, por essa palavra, está mostrando que se tornará imortal quem alcançar a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos, e estes vão ter poder sobre as nações da terra. Veja agora o que diz Apocalipse 2, 25 a 27. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. São palavras do próprio Jesus Cristo, ou seja, ao que vencer, quem aceitar o Evangelho do Reino, converter-se, se arrepender dos seus pecados, passar a viver uma vida de justiça conforme a vontade de Deus, ser batizado no nome de Jesus, o Messias verdadeiro, crer em Jesus como diz as Escrituras. Veja o que Jesus falou. Apocalipse 2, 26 a 27. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Então, Jesus vai prometer aqui a autoridade sobre as nações aos vencedores, porque eles vão viver com Cristo e reinar com Ele durante 1000 anos. E sobre eles não tem poder a segunda morte. Por quê? Os restantes das nações vão morrer. A morte, ela ainda continuará existindo até ao fim do milênio. Até o final do reino de Cristo, a morte continuará existindo. Então, aqueles que passarem para o milênio como restante das nações, eles irão morrer ainda. A morte só não tem poder sobre aqueles que foram dignos da primeira ressurreição. Vejamos o que o apóstolo Paulo explica a respeito disso. 1 Coríntios 15, verso 23 a 24. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias,
depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Então, Paulo fala aqui da ressurreição. Então, o fim é só quando terminar o milênio, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando ele tiver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, que seja o contrário a Deus. Então o milênio é o período que todos os inimigos de Deus serão destruídos, subjugados e estarão debaixo da autoridade de Deus. Então a morte vai reinar, vai existir até o fim sobre as nações. Mas vai haver no milênio, digamos, como um retorno ao Éden. Jesus chama o milênio de regeneração. O milênio é o tempo de regeneração. Os profetas chamam de restauração esse período. Como foi o primeiro milênio? Deus criou a terra perfeita, eis que tudo era bom, eis que tudo era muito bom. No sexto dia, criou o homem perfeito, sem pecado, os animais perfeitos, toda a natureza em harmonia. Foi este o paraíso que Deus entregou no início da primeira semana da criação. Aí, com a entrada do pecado, veio a degeneração. A entrada do pecado trouxe a morte. E aí nós vamos ver durante o primeiro milênio, após Adão, o homem ir degenerando. Vai viver 900 anos, depois 600 anos, 300 anos, 150 anos, 70 anos. Houve uma degeneração causada pelo pecado. As nações que vão entrar no milênio de Cristo como sobreviventes, que restaram das nações das quais mostramos pelos profetas, eles vão entrar nessa condição pecaminosa, condição fraca. Jesus vai exercer juízo, vai exercer educação sobre eles. Os santos do Altíssimo vão reinar sobre essas nações com vara de ferro. Jesus vai castigar nações desobedientes. A morte continua ainda existindo. O efeito da justiça será paz. Vai trazer paz. A paz e a justiça vão se beijar. Então vai haver uma regeneração. Imagine o milênio de trás para frente. Primeiro milênio começou perfeito e logo já estava em degeneração. O milênio de Cristo entra em degeneração, mas a ação da equidade, a ação da justiça e a ação do governo perfeito de Cristo vai regenerando a terra, vai melhorando a vida, vai melhorando a condição de vida dessas pessoas que vão nascer durante o milênio e vai melhorar a longevidade dos povos. Veja aqui em Salmos 98, 8 a 9. Os rios batam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor,
porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Salmos 85:10 também vai falar disso no reino de Jesus, que a paz e a justiça andarão juntas. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, verso 11, continua as maravilhas do Senhor. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Que maravilhoso! Salmos 85, 12 e 13. Também o Senhor dará o bem e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Bem, como serão as nações já dentro do reino milenar? Os profetas falam do restante das nações do Armagedon. Quais profetas falam? Ezequiel 36, de 35 a 37, Zacarias 14, versos 16 a 18, Isaías 2, verso 1 a 5, Miqueias, capítulo 5, versos 14 e 15, Mateus 25, verso 31 a 33, todos falavam do restante das nações. Nós vimos também que as nações serão governadas pelos santos do Altíssimo. Estes santos estarão acima dessas nações em corpo glorificado, e a morte não tem poder sobre eles. Isso vimos em Apocalipse 20, verso 6, Apocalipse 2, 25 a 27, Daniel 7, 27, e há muitas outras passagens que falam sobre este assunto. Também Daniel 12, 1 a 2. E então as nações serão governadas pelos santos do Altíssimo. Jesus também fala disso em Mateus, capítulo 19, 27 a 28, chamando esse período de regeneração. Os profetas falam desse período em Atos 3, do 19 ao 21. O período prometido por todos os profetas de que quando Jesus voltar haverá restauração de todas as coisas. Atos 3, verso 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviem ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então, Jesus é o homem escolhido de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está hoje à direita de Deus, Pai. Ele vai voltar para reinar sobre a terra, num governo mundial, num governo centralizado em Jerusalém. Essa autoridade de governo será dividida aos santos do Altíssimo. Os apóstolos, os profetas, a todos quantos aceitaram Jesus Cristo, segundo diz as Escrituras, e se arrependeram e se converteram dos seus pecados. Serão os próximos futuros governantes da terra. E o restante das nações, que vão restar como nós vimos o que os profetas falaram, vão ser governados
subjugados pelo governo de Cristo. A nação que não obedecer à nova lei, que será dada por Cristo em Jerusalém, vai ser mitigada, destruída, e o instrumento que será usado de purificação da terra será a morte. Então, essas nações que vão adentrar para dentro do milênio terão que obedecer à nova ordem mundial em Cristo Jesus, em Jerusalém. Os governos opositores serão destruídos, presidentes, deputados, prefeitos, governadores e essa elite globalista, conhecida como senhores do mundo, muitos deles vão morrer no Armagedon, na volta de Cristo. Aqueles que sobrarem vão ter que se submeter ao reino de Cristo. Jesus, quando estiver reinando em Jerusalém, ele vai separar o bode das ovelhas. Jesus assenta no trono da sua glória lá em Jerusalém. Começa a reinar. Castigará poderosas nações e o último inimigo que vai ser destruído é a morte. Bem, esse reino vai ocupar toda a terra e o conhecimento de Deus será amplo em todos os lugares e não haverá mais quem não conheça a Deus. No período do reino milenar, o profeta Isaías, capítulo 11, fala a respeito desse governo, que ele vai governar com justiça e com verdade. Isaías vai dar detalhes importantes desse reino milenar. Isaías 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista de seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Então, aqui não tem segunda chance nenhuma para ímpio, para desobediente. Aqui está falando que o ímpio vai ser morto com o sopro dos seus lábios. E a justiça será o cinto de seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a ovelha gorda viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Olha aí a restauração das coisas. O que mais vai acontecer nesse período que o Messias reinará? A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sob a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que maravilhoso! E por quê?
É muito importante nós frisarmos isso, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todos vão ter conhecimento da verdade. As nações que nascerem durante o milênio terão conhecimento da verdade. Serão educadas desde criança na verdade. A terra inteira vai servir a Deus num único propósito. Agora Isaías, no verso 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Haverá restante das nações, raiz de Jessé. Jesus, é o descendente de Jessé. Que mais o Senhor vai fazer no milênio? Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo que restarem da Assíria e do Egito e de Patros e da Etiópia e de Elão e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar. Haverá pessoas das ilhas do mar, lugares distantes. Haverá restante das nações que serão readquiridas. Olha só o verso 12. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Então Jesus vai reinar sobre o restante das nações. Que tipos de povos que ficarão ou restarão de um modo geral para adentrarem no milênio? De um modo geral, serão pessoas humildes, pessoas que se converteram ao ver a verdade, mas elas nunca tinham conhecido. Sofonias 3, verso 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Serão pessoas de lugares distantes e que nunca ouviram falar da glória de Deus. Muitos desses povos que vão restar são pessoas de ilhas distantes que nunca ouviram da glória de Deus. Isaías 65, 17 a 24. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Essa passagem fala do reino milenar já restaurado. Aqui já é o reino de Cristo e a restauração de todas as coisas, a justiça sendo feita.
e Deus o Pai respondendo às nossas orações prontamente. Outro capítulo de Isaías vai falar do restante das nações, da volta de Jesus. Vai nos mostrar com detalhes o futuro e vai falar que Jesus, a sua volta, será em chamas de fogo. Isaías 66, 15 a 24. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão muitos. Aqui vai dizer que haverá muitas mortes, porque as pessoas são ímpias, desobedientes, e Deus vai aplicar o seu juízo. Próxima passagem de Isaías fala que restará pessoas. Vai falar que tipo de pessoas serão destruídas da vinda de Jesus. E vai falar dos que cometem idolatria. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após os outros, os que comem carne de porco, abominações e rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pu e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros, liteiras, sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Esses versos vai falar novamente de restante de pessoas que vão escapar. Vão restar pessoas que nunca ouviram da fama e da glória de Deus. Então não vai existir segunda chance. Quem ouvir falar da palavra de Deus, quem tem uma Bíblia na mão, que ouve falar do Evangelho e não se converte, não vai ter chance de vida eterna, porque a vida eterna é esta: aceitar a Jesus para alcançar a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida eterna. Se a pessoa não aceita a proposta do plano para a salvação, que é se arrepender e mudar os seus caminhos, se batizar em nome de Jesus, ela vai morrer, mesmo que ela esteja entre os restantes, porque o próprio Jesus diz que vai separar os bodes das ovelhas. Uma pessoa que conheceu o Evangelho e foi rebelde, ela não vai ter chance de vida eterna, mesmo se ela escapar e entrar para o milênio, porque a morte continuará existindo. E os tipos de pessoas que serão apacentadas durante o milênio é o que está escrito aqui do profeta Isaías: lugares distantes, porque poucos homens vão restar, de pessoas que nunca ouviram falar da glória de Deus.
O que mais diz aqui em Isaías? Versos 21 a verso 24. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Então, isso é o que acontecerá com aqueles que prevaricaram contra o Senhor. Então, não haverá segunda chance para quem sobreviver em carne para dentro do milênio. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Agora, aqueles que vão nascer durante o milênio, os povos e nações que nascerão durante o milênio, serão nações justas, servirão a Deus no mesmo propósito. O profeta Sofonias vai falar isso. Essas nações que restaram vão servir a Deus, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E, após certo tempo, já no milênio, não haverá mais pessoas injustas, haverá apenas pessoas justas. O profeta Daniel fala que o governo de Cristo e o reino dele vai encher toda a terra. Irão se multiplicar, nascer pessoas, povoar a terra durante o milênio novamente. Daniel 2, versos 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, falando dessa rocha que foi cortada da montanha e que vai ferir a estátua, ela vai se tornar uma grande montanha e encher toda a terra. Esses governos que no passado existiram, será como se nunca existiram, e o vento os levou, e não podia achar nenhum vestígio deles. Os filhos dos que adentraram para o milênio vão nascer dentro desse período que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E eles passaram a ter longevidade. Eles viverão mais dias do que seus pais, porque haverá uma restauração. Haverá remédios dados das árvores que vão nascer do rio que vai brotar lá de Jerusalém. Vai correr para o mar oriental, para o mar ocidental, vai sarar as águas. Da beira destes rios vão surgir árvores que vão dar frutos e folhas para remédios que vai aumentar a longevidade das nações. Isso está em Ezequiel 47, Isaías 65, que vai falar da longevidade dos povos e dos restantes de Israel, quando Deus criar novos céus e nova terra. Então, o contexto aqui é dentro do milênio. Olha só Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas,
nem mais se recordarão. Quando fala aqui em criar novo céu e nova terra, não quer dizer que vai criar uma outra terra, mas é a mesma terra regenerada. Por isso é que Jesus fala de regeneração e que os profetas falam de restauração. Quando nós aceitamos o Evangelho e entendemos a perfeita vontade de Deus na nossa vida, convertendo-nos das nossas más atitudes, nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Mas isso não quer dizer que nós vamos ser outra pessoa, mas seremos uma pessoa regenerada. É essa mesma coisa, novo céu e nova terra. Essa terra hoje, debaixo do governo do mal, das nações ímpias, ela ainda está convertida no mal. Quando Deus criar novos céus e nova terra, ou seja, renovar todas as coisas sobre uma nova ordem, sendo Jesus rei sobre toda a terra, praticando a justiça, repreendendo povos, ensinando, educando na nova ordem do reino de Deus, será novo céu e uma nova terra. Aí é que se diz que uma criança não vai morrer de poucos dias, vai crescer, viver, ter saúde, porque morrer de 100 anos ainda é jovem. As pessoas que morrerem idosas no milênio morrerão fartas de dias, porque os seus dias serão dias como os das árvores. É isso que os profetas da Bíblia falam, como nós mostramos aqui exaustivamente pela palavra do Senhor. Durante o milênio, as pessoas nascerão já conhecendo a verdade. No milênio, se alguma pessoa desobedecer o reino de Cristo, morre. Zacarias 13 vai falar sobre isso. Fala que vai haver uma purificação, que não vai haver mais ídolos, não haverá mais religiões, mentiras, falsos profetas, porque a verdade cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Ninguém será seduzido ou tentado por Satanás. Se alguém inventar uma seita religiosa para se rebelar contra Deus, morre. Se profetizar, até seus pais os matará. A morte continua existindo. Naqueles dias o profeta vai se sentir envergonhado, cada um de sua visão. Nem mais se vestirão de mantos para enganar. Paulo disse que a profecia será aniquilada quando vier quem o é de verdade. Hoje em parte profetizamos, em parte vemos, mas quando vier o que é perfeito, o que é parte será aniquilado. Vamos ver Zacarias capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão da sua visão quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador de terra,
porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então, haverá um extermínio de muitas pessoas. Olha o que diz o verso 8 de Zacarias 13. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Morrerão muitos e restarão poucas pessoas. E os que nascerem dentro do milênio, eles vão ser purificados e viver já num reino de justiça. Por esse motivo que o diabo no final é solto, porque essas pessoas do milênio nunca foram tentadas. Então agora elas serão tentadas e provadas na tentação para ver quem obedece por amor. Apocalipse 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. Deus é justo até nisso. Vai soltar Satanás para ver quem está obedecendo por amor. Ele vai sair a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E essas pessoas não são pessoas que ressuscitaram, são pessoas que nasceram do restante das nações que entraram para o governo de Cristo, ou seja, entraram para o reino milenar. E Satanás sairá a enganar essas nações, cujo número é como a areia do mar. Agora, destruído esses rebeldes que nasceram no milênio, mas aceitaram a sedução de Satanás. Agora é que vai haver o trono branco, e os mortos vão ressuscitar. Aqueles que não ressuscitaram na vinda de Jesus e que não foram dignos da vida eterna. Apocalipse 20, 11 a 13. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Harmonizando assim com o que o apóstolo Paulo disse, que o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus entrega o reino a Deus, o Pai, depois de todos os inimigos destruídos, a própria morte destruída. Nós vemos em Apocalipse 21 que há um novo céu e uma nova terra.
Não existe mais povos bravios, não existe mais maldição. Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mar em profecia são povos. Este mar que já não existe são os povos bravios, povos desobedientes. E novo céu e nova terra, porque tudo era ruim, foi destruído e agora só existe o bem. Aí, agora, a nova Jerusalém desce do céu, a santa cidade. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, a igreja está aqui na terra, reinou com Cristo, ele está ali no arraial dos santos, a cidade amada ali em Jerusalém. Agora, a nova cidade, a Jerusalém celestial, a nova ordem, onde não há mais tristeza nem dor. Deus, o Pai, é quem vem. Não há mais mar, não há mais povos iníquos para prejudicar, para trazer maldição. Novo céu e nova terra. E no final do capítulo 21 e 22 de Apocalipse, você vai observar nações andando à luz da nova Jerusalém, que terão acesso à árvore da vida. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse 22, 2 e 3. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Está vendo? Depois que Nova Jerusalém veio, existe ainda nações, e as folhas das árvores que vai ser. Está vendo? Depois que Nova Jerusalém veio, existe ainda nações, e as folhas da árvore vai ser para a manutenção dessas nações. Elas terão acesso à árvore da vida para a cura das nações. Agora vamos ver o seguinte: aquelas nações que nasceram durante o milênio e nunca tiveram uma oportunidade de salvação, porque elas já nasceram conhecendo o Evangelho na sua pureza e não sofreram a tentação de Satanás. E quem foi seduzido por Satanás, fogo do céu os devorará. Mas quem não aceitou sedução de Satanás? Aí aparece no livro de Apocalipse 22, depois que já desceu a Nova Jerusalém, sobre o fruto e as folhas da árvore para a cura das nações. Que nações são essas que estamos vendo agora em Apocalipse 22, 2? Essas nações são aqueles que não aceitaram a sedução de Satanás. Passarão para o reino eternal na condição de Adão e Eva, como se eles não tivessem pecado. E como seria o Éden nesse milênio de Cristo? Seria habitado pelo homem e a mulher, teriam corpo,
teriam acesso à árvore da vida e viveriam eternamente. Esse era o plano de Deus. Essas nações vão passar para o reino eternal, na mesma condição de Adão e Eva, sem pecado. Deus cumpre e fecha todo o seu plano no final. Então, Jesus entrega o reino a Deus, o Pai, e Deus é tudo em todos. Então, tudo fecha perfeitamente, de acordo com as palavras dos profetas. Entenderam então qual o papel dos restantes das nações, que é para que seja preservada a humanidade. A Igreja estaria no nível superior como os anjos. Não casam e não se dão em casamento. Digamos assim que foi substituído o vazio que foi deixado pela terça parte dos anjos que se rebelaram contra Deus e que foram expulsos juntos com Satanás.